Isso é maravilhoso, apesar do nosso coração se encher de lágrima, ainda assim nós podemos nos alegrar por sabermos que não é um adeus, mas é um até breve. Logo, logo nós nos encontraremos e também dos nossos olhos será enxugado todo pranto, toda lágrima, e nós estaremos plenamente e para sempre com o Senhor Jesus. Nesse mesmo pensamento, quero te convidar, se você puder, para que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos hoje fazer a leitura apenas dos dois primeiros versículos, versículos 1 e 2, o texto que nos cabe para a meditação e a mensagem dessa manhã. Carlos, fica à vontade. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, nós louvamos o Teu nome pela palavra do Senhor. Obrigado a Deus porque a Tua palavra ela é de fato um consolo para o nosso coração. A partir da Tua palavra nós podemos ouvir a voz do Senhor. Nós podemos entender a Tua vontade, podemos compreender os desígnios do Senhor, quem o Senhor é, o Teu caráter. Nós podemos compreender o projeto de salvação, o projeto que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Podemos conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Podemos entender sobre o pecado, podemos aprender sobre as ferramentas que o Senhor colocou na sua palavra para que pudéssemos aprender a também vencer e dominar a pecaminosidade do nosso coração. Louvado a Deus seja o Teu nome pela Tua palavra que fala conosco, e nós clamamos exatamente por isso. Que o Senhor, Deus, fale conosco essa manhã. Nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor, precisamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem de mais precioso para nos ensinar nessa manhã. Por isso, Deus, abre o nosso coração e fala conosco de maneira clara o suficiente para que nós possamos compreender e colocar em prática a Tua palavra. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, esse texto ele fala, em primeiro lugar, sobre uma questão comum das cartas. É uma saudação. É quase como se Paulo tivesse aqui apresentando os seus predicados, os seus dons e talentos, o seu chamado. E Paulo, neste texto, apresenta para aqueles irmãos uma saudação, não apenas porque uma saudação era comum, ou é comum de uma carta, mas porque a distância naquela época era algo terrível de se enfrentar. Para ir de uma cidade a outra, muitas vezes se levava dias, em alguns lugares até semanas, em outros lugares, que era ainda mais longe, podia se levar até meses de viagem, dependendo das condições. Quando nós recebemos uma saudação dessas, que vem de um amigo muito distante, de alguém que faz muito tempo que nós não conversamos, isso é um motivo de deleite para o nosso coração. Isso é realmente muito bom, muito precioso. E Paulo, então, começa a sua carta à igreja de Colossenses, a igreja dos Colossenses, fazendo esta saudação. E nessa saudação nós podemos já encontrar duas coisas que são fundamentais para a nossa vida como igreja do Senhor, como povo de Deus, como nação santa. Como nós podemos olhar para uma carta onde 2 versículos falam apenas de uma saudação, e assim mesmo nós podemos encontrar algumas lições lá. E quais são essas 2 lições? Bom, a primeira, eu quero comentar com os irmãos, é justamente no versículo 1. Paulo, nesse texto, ele não está sozinho, se você reparou aí, mas ele está acompanhado de uma outra figura, de uma outra pessoa, de um outro irmão em Cristo que está acompanhando Paulo na escrita dessa carta, ou pelo menos no momento em que Paulo estava escrevendo essa carta. Esse irmão, caso os irmãos tenham percebido aí, é Timóteo. Para quem Paulo vai escrever mais posteriormente 2 outras cartas. Timóteo era um pastor muito jovem, alguém bastante, vamos até dizer assim, inexperiente ou em preparo, mas ele estava com Paulo naquele momento.
aprendendo a respeito do Senhor, aprendendo a respeito do ministério, do chamado, dos dons, da teologia, aprendendo com Paulo. E a primeira lição, irmãos, que nós podemos aprender quando olhamos para essa saudação, é a forma como nós encaramos a igreja. Muitas vezes, e nos dias de hoje, isso tem se tornado cada vez mais comum, nós caminhamos muito sozinhos. É muito comum que a gente esteja só. Mesmo cercados de pessoas, nós ainda assim nos sentimos solitários. Nos sentimos sozinhos. Nos sentimos muitas vezes incompreendidos. Por algum lado, nós podemos estar cercados de pessoas, no meio de uma grande festa, mas ao mesmo tempo, nos sentirmos incompreendidos, porque nós não estamos felizes, nós estamos passando por alguma dificuldade e as pessoas não compreendem, não estão vivenciando aquilo juntamente conosco. E isso tem se tornado cada vez mais comum no nosso meio. Mesmo cercado de pessoas, nós nos sentimos sozinhos. Quando isso acontece, irmãos, nós precisamos compreender, ou melhor, existe uma incompreensão da vida da igreja. Porque a vida eclesiástica, a vida dos salvos, a vida do povo de Deus, ela não pode, em momento algum, ser uma vida onde nós escolhemos, por conta própria, caminhar sozinhos. O povo de Deus foi chamado pelo Senhor para caminhar lado a lado, juntos, como um só. É claro, diante das nossas muitas divisões, diante das visões teológicas diferentes, diante das dificuldades de cada um de nós, diante das alterações sociais, diante disso e daquilo e daquele outro, isso parece ser algo muito difícil de se chegar, mas não é. Porque afinal de contas, ainda que todos os elementos possam até fazer força para nos separar, existe um elemento que nos une. Existe apenas uma coisa que nunca vai mudar. E essa coisa é o principal elemento que nos une como um só povo. E isso é o próprio Senhor da igreja. Isso é o próprio Senhor Jesus. Nós estamos unidos não por causa da nossa força, do nosso esforço, da nossa dedicação. Nós estamos unidos por causa do sangue, do sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. E essa é a primeira lição. Paulo não estar sozinho na escrita dessa carta nos demonstra também, irmãos, que nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos caminhar lado a lado, uns ajudando os outros, um junto com o outro, um orando pelo outro, intercedendo pelo outro, sustentando uns aos outros. Eu sei que é muito difícil pensar nisso, porque muitas vezes, quando nós conseguimos nos abrir, nós como pecadores, podemos nos tornar traidores, podemos nos tornar pessoas más, podemos nos tornar pessoas que fazem o mal. E isso fere as nossas relações. No entanto, nós precisamos aprender, irmãos, que independente do que aconteça, independente da maldade que nós podemos cometer, independente do pecado que possa se levantar entre um de nós podemos sempre contar em estarmos juntos. E não apenas juntos por causa dos nossos méritos, mas juntos por causa dos méritos de Cristo. Assim, quando nós pecamos, quando nós falhamos uns com os outros, não é a nossa força, não é o nosso mérito que vai nos unir, mas é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo que foi capaz de perdoar todos os nossos pecados, também é suficiente para nos unir como um só povo. E nós precisamos, acima de todas as coisas, ainda mais do que sempre foi hoje, nós precisamos aprender a caminhar juntos. Mas Paulo também traz uma segunda lição, e aqui eu queria te fazer uma pergunta rápida.
para que você possa pensar. O que você tem desejado no seu coração para a igreja do Tarumã? Mais do que isso, o que você tem desejado no seu coração para os irmãos aqui da igreja? Mais do que isso, o que você tem desejado para você mesmo? Quais são os desejos que tomam conta do seu coração quando se trata desses três elementos? Para você mesmo, para os seus irmãos na fé e para a igreja, especialmente do Tarumã. O que você deseja? Eu falo assim, o que você sonha para a igreja do Tarumã? Quais são as coisas que passam na sua cabeça? Mas se eu ainda citasse, o que você sonha, ou o que você deseja, o que você acha, o que você pensa para o irmão ou para a irmã fulana de tal? Como eu disse, se a primeira lição, nós muitas vezes nós caminhamos sozinhos, a segunda lição, irmãos, é que Paulo e Timóteo desejam para a igreja dos Colossenses graça e paz. E aí eu te pergunto, o que você tem desejado no seu coração? Será que nós temos desejado as coisas certas uns para os outros? Será que nós estamos vivendo uma perspectiva correta daquilo que nós devemos almejar uns para com os outros? Será que quando nós olhamos para o fulano de tal e percebemos eventualmente ali alguma falha, percebemos alguma dificuldade, alguma falta de encaixe, por exemplo, uma falta de empatia, de compaixão, de união ou qualquer coisa do gênero, será que nós olhamos com compaixão? Com a mesma compaixão de Cristo? Será que nós olhamos para essa pessoa e desejamos o evangelho para essa pessoa? Ou será que nós encontramos, por exemplo, alguma pessoa, algum irmão na igreja mais desajustado, alguém que não se encaixa naquele padrão geral de todo mundo, e nós então olhamos para aquela pessoa, ou ela muda ou ela vai ter que sair fora, né? Quais são os desejos? Quais são as coisas que passam no seu coração quando você pensa nos irmãos da igreja? Quando você pensa na igreja do Tarumã como um todo? Na identidade dela? No jeito dela? Quais são os desejos do seu coração para você mesmo a respeito do Evangelho de Cristo? Se a primeira lição é que nós precisamos caminhar juntos, a segunda é que nós precisamos caminhar juntos na graça e na paz de Cristo. Ou seja, nós precisamos caminhar juntos no Evangelho, na palavra. Nós não podemos almejar, irmãos, caminhar juntos nas coisas que nós queremos. Porque nas coisas que nós queremos, nós sempre iremos falhar, porque aquilo que eu quero, 99% das vezes, não é o que você quer. E o inverso também é verdadeiro. Por isso, nós precisamos aprender a caminharmos juntos, mas caminharmos juntos no desejo de servir a Deus e viver juntos o Evangelho. Porque o Evangelho sempre será o mesmo. O desejo de ir para o céu não é algo que eu tenho e você não. Não é algo que você tem e eu não tenho. O desejo de ir para o céu é algo de todos nós. O desejo de servir a Cristo é algo de todos nós. O desejo de crucificar a nossa carne com Cristo é o desejo de todos nós. O desejo de vencer o pecado é o desejo de todos nós. O desejo de orarmos ao Senhor, de clamarmos a Deus é o mesmo de todos nós. O desejo de conhecer a palavra é o mesmo de todos nós. O amor que nós temos por Cristo é o mesmo para todos. Por isso, nós precisamos aprender com este mesmo desejo de Paulo e de Timóteo. Nós precisamos desejar uns aos outros aquilo que o próprio Evangelho de Deus deseja para todos nós. E é justamente por isso, irmãos, que nós precisamos aprender essas duas coisas. A caminharmos juntos e a caminharmos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo e do seu Evangelho. Aprendendo isso, nós com certeza conseguiremos vencer qualquer diferença que tem entre nós, nós conseguiremos passar por qualquer desafio que se levante, nós conseguiremos cuidar uns dos outros, não do nosso jeito, mas do jeito
do Evangelho, do jeito de Cristo. E assim, não importa quais são as nossas diferenças, o que nos une, o que nos afasta, não importa qual seja o jeito diferente do outro, não importa se até mesmo um de nós cair. Porque mesmo que isso aconteça, nós, em primeiro lugar, estaremos juntos. E se coisas ruins ou boas acontecerem, nós não enxergamos essas coisas boas ou ruins pela nossa própria perspectiva, pelo nosso próprio julgamento, mas nós olhamos para essas coisas com o olhar do Evangelho. O convite do Senhor para nós, irmãos, nessa manhã, é que nós coloquemos em prática ainda mais o desejo de estarmos juntos. Se você tem caminhado sozinho, se você não tem encontrado aqui na igreja ainda um lugar de conforto, de alento, se você ainda não encontrou o seu grupo, se você ainda não encontrou pessoas para caminhar contigo, calma, porque isso vai acontecer. Mas isso precisa ser uma perspectiva de todos nós. E com o tempo, nós vamos aprendendo a caminhar juntos, nós vamos aprendendo a conversar um com o outro, nós vamos aprendendo aquilo que nos une, nós vamos aprendendo aquilo que nós precisamos para estarmos juntos. Então não desista, não abandone a igreja, não abandone os irmãos na fé, porque algumas coisas podem não sair do jeito que você gostaria. Mas estejamos juntos, não para que nossos desejos sejam atendidos, não para que as nossas expectativas sejam atendidas, mas para que juntos, eu e você, possamos sustentar uns aos outros, vivendo e aprendendo o Evangelho de Cristo. Amém? Que assim o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso e eterno Deus, diante da Tua palavra que nos chama para vivermos unidos como um só, para desejarmos uns aos outros e para construirmos juntos uma vida que não atenda aos nossos desejos e os nossos desígnios, mas atenda ao chamado do Senhor para o Evangelho, nós clamamos que o Senhor nos ajude. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor possa nos incentivar a essas duas atitudes. Para que o Senhor possa nos capacitar para essas atitudes, porque por nós mesmos nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos chegar nesse ponto sozinhos. Nós precisamos do poder do Senhor. Nós precisamos do sangue de Cristo derramado nas nossas vidas. Nós precisamos de graça e paz. Nós precisamos do Teu Evangelho. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito. E é por isso que nós clamamos pela ajuda do Senhor. Nos incentive cada vez mais, nos ajude cada vez mais, nos encha de sabedoria, nos diminua dos nossos próprios desejos, das nossas próprias intenções, para que em nós não se ache apenas os nossos desejos, mas se ache os desejos do Senhor, se ache os desejos do Evangelho do Senhor. Que nós possamos desejar não vivermos como nós queremos, mas vivermos à luz daquilo que a Tua palavra nos ensina. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós e, por meio do Teu poder, por meio da Tua palavra, por meio de quem o Senhor é, por meio dos méritos de Cristo, nos permita vivermos e aprendermos a viver juntos. E também nos permita vivenciar, desejar uns aos outros e vivermos juntos a vida do Evangelho, a vida que o Senhor preparou para nós, a vida que nos espera quando nós nos encontrarmos com o Senhor e voltarmos para casa. Nos ensina, ó Deus, a aprendermos que nós não podemos viver à luz daquilo que nós queremos, nós não podemos viver à luz daquilo que nós achamos que deve ser o certo, e nós não podemos aprender a viver como este mundo vive, porque nós não somos daqui, mas nós pertencemos ao povo do Senhor, ao reino do Senhor. Sendo assim, um dia nós voltaremos para casa. E quando nós voltarmos para casa, nós com certeza seremos chamados a viver apenas o Evangelho, a constituição da graça do Senhor. Por isso nós precisamos aprender a viver assim, hoje
E não apenas quando nós queremos, não apenas quando nós somos capacitados, não apenas quando nós chegarmos no céu. Mas nós precisamos aprender, Senhor, a viver isso já, mas sozinhos. Nós